Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, e se você precisar de aulas particulares de química, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição deste vídeo. Uma solução, ela contém 25 gramas de carbonato de sódio, Na2CO3, em 100 gramas de água e tem uma densidade igual a 1,1 gramas por ml. Calcular o título em massa da solução, a concentração da solução em gramas por litro e a molaridade. Temos aqui alguns dados que são as massas atômicas do sódio, do carbono e do oxigênio. Bom, então vamos por partes. Na letra A, o exercício pede para a gente calcular o título. O título ele tem uma fórmula que é título é igual à massa que a gente tem do soluto, que a gente pode representar por M1, sobre a massa da solução, que seria a massa do soluto mais a massa que a gente tem do solvente. Então, essa fórmula pode ser representada também dessa forma aqui, ó. Título é igual a M1, que é a massa do soluto, sobre M, que é a massa da solução. Eu vou colocar uma breve legenda aqui do lado, que quando a gente representa M1, esse 1 pequenininho aqui, ó, ele está indicando soluto. Então, a gente está falando da massa do soluto. Quando a gente coloca um M2, um 2 pequenininho assim na frente, a gente está falando da massa do solvente, que no caso vai ser a água. E quando a gente só coloca M, a gente está falando da massa que a gente tem da solução, a massa da mistura, tá? Massa da solução. Beleza. Então vamos lá. Como que a gente vai calcular esse título? O título, ele é a massa que a gente tem do nosso sal, que é o soluto, Na2CO3. Não eram 25 gramas que a gente tinha do sal? Então vamos colocar aqui 25 gramas dele, dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Então a gente vai ter aqui 25 gramas mais os 100 gramas que a gente tem de água. Então o 25 ele vai dividir pelo título, que vai ser, na verdade, o 25 gramas vai dividir por 25 mais 100, que é 125. E aí a gente vai encontrar o título. Então 25 dividido por 125, a gente vai chegar no valor de 0,2. E esse é o nosso título. O título é igual a 0,2 e ele é adimensional, ele não tem unidade de medida, porque o grama aqui em cima corta com o grama aqui embaixo. Então a gente ficou com o título sendo 0,2. Ele pode também ser representado em porcentagem, que é o título em porcentagem, que aí você pegaria esse valor e multiplicaria ele por 100. E aí você tem 20%. Esse daqui, essa é a porcentagem em massa que a gente tem na nossa solução do nosso soluto. Só que a questão em si, ela pediu para a gente o título em massa. A resposta que a gente tem aqui é que o título em massa é 0,2, tá? Não é 20%, a não ser que ele pedisse a porcentagem em massa do título. A concentração da solução em gramas por litro. Para a gente achar a concentração, a gente vai precisar fazer uma relação aqui que ela é bem interessante, com a fórmula da densidade e a fórmula da concentração comum. A densidade, ela é a massa dividida pelo volume. Quando a gente fala em concentração comum, ela é a massa do soluto pelo volume da solução. Eu não sei qual é o volume da solução ainda, mas eu sei a densidade e eu sei a massa que eu tenho da solução. Então eu consigo calcular o volume da solução. Trocando de lugar aqui o volume com a densidade. A gente vai ter que volume é igual a massa dividido pela densidade. Qual que é o volume da solução então? É a massa da solução, que são aqueles 125 gramas, dividido pela densidade da solução que o exercício tinha passado logo acima, que é igual a 1,1 gramas por ml. Então, temos aqui 1,1 grama por ml. Fazendo a divisão de 125 por 1,1, a gente chega no valor de 113,63. O volume, então, vai ser igual a 113,63 ml.
O grama corta com grama, só fica o ml como unidade de medida. Esse volume, ele é o volume que a gente tem da nossa solução. Então, vamos marcar aqui, ó, solução. E podemos utilizar ele para a gente fazer o cálculo da nossa concentração comum. Só que aqui no lado da concentração comum, você vai utilizar uma massa que é só do soluto, tá? É um M1. Então, a concentração vai ser 25 gramas dividido por 113,63 ml. E aí a gente vai ter o seguinte, 25 dividido por esse volume, a gente chega em 0,22. Então, temos 0,22 gramas por ml. Ah, mas tem uma coisa. Ele tinha pedido a concentração comum aqui, ó, em gramas por litro, né? Estava grama barra litro. Então, aqui embaixo, a gente vai colocar isso em litros. O 113,63, a gente vai dividir ele por 1000, vai dar 0,113. Então, eu vou corrigir isso daqui, ó. Esse valor, vamos colocar ele aqui de novo. Ó, esse volume que a gente tem aqui, quando a gente divide ele por 1000, só vou passar ele aqui para baixo. Ó, vou colocar ele aqui embaixo, ó, dividido por 1000, ele é igual a 0,113, aí vem 63, tá? E aí por diante. Mas esse valor aqui já tá bom, em litros. É esse volume aqui que a gente vai utilizar, tá? 0,113 litros. Então, 25 dividido por 0,113, o valor que a gente vai ter não vai ser de 0,221, vai ser de 221. Então, essa é a nossa concentração. 221 gramas, só que agora por litro, não por ml. Vamos corrigir isso daqui, ó. Gramas por litro. E pronto. Calculamos aqui a letra B. Na letra C, o exercício ele pede para a gente para calcular a concentração molar. A concentração molar ela tem uma relação com a concentração comum, que é concentração molar é igual a concentração comum dividido por massa molar. Então, vou escrever aqui o que a gente tem, ó, a massa molar, aqui em cima a concentração comum, e aqui embaixo, aqui do outro lado, a molaridade ou concentração molar, molaridade. Bom, para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa lembrar que a fórmula que a gente está utilizando é do carbonato de sódio, Na2CO3. Porque com essa fórmula molecular, a gente calcula a massa molar que está aqui embaixo. Então, olha só, vou pegar ela aqui em cima, ó, Na2CO3. O exercício passou a massa do sódio, que é 23, do carbono, que é 12, e a do oxigênio, que é 16. Essas massas você também encontra na tabela periódica e são utilizadas para fazer esse cálculo de massa molar. Então, aqui do lado, vamos calcular a massa molar dessa molécula, que é medida nas unidades de grama por mol, a unidade de grama barra mol. Então, temos aqui Na, a massa dele é 23, o carbono, a massa dele é 12 e o oxigênio, a massa dele é 16. A gente vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem na molécula. O sódio, ele aparece 2 vezes, então a gente vai multiplicar a massa dele por 2. O carbono não tem nada na frente dele, aparece 1 vez, e o oxigênio aparece 3 vezes. Então a gente vai fazer essas contas aqui, ó. 23 vezes 2, que vai dar 46. Temos 12 multiplicado por 1, que vai ser igual a 12, e 16 vezes 3, que é igual a 48. Vamos somar esses valores. 8 mais 2 é 10, mais 6 é 16. Temos aqui 1 mais 4 é 5, 1 mais 4 é 5, 5 mais 5 é 10. Então, temos 106 gramas por mol. Isso que nós temos é a massa molar da nossa molécula, 106 gramas por mol, tá? Então, você vai fazer o seguinte agora, só substituir na fórmula. Concentração molar é a concentração comum, que a gente calculou aqui em cima, que era 221 gramas por litro. Então, são 221 gramas por litro.
dividido pela massa molar, que é de 106 gramas por mol. Então, temos aqui 106 gramas por mol. Fazendo essa divisão, o grama corta com grama e o mol e o litro que eles vão trocar de posição. Então, o mol vai ficar em cima e o litro embaixo. 221,23, né, são os quebradinhos ali, dividido por 106, vai dar um valor de aproximadamente 2 mols por litro, tá? Então, a concentração molar vai ser igual a 2 mol por litro. E pronto, terminamos aqui a resolução dessa questão, letra A, B e C. Na letra C, a gente calculou aqui a concentração molar. Na letra B, a concentração comum, tá? E temos aqui na letra A, onde nós calculamos o título dessa solução. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!